Fala pessoal, fala Barra do Corda, beleza? Pessoal, Luiz Gasparetto. O Luiz Gasparetto foi um médium espírita, né? Que falam, né? Ele era radialista, apresentador e escritor. Ele tinha vários talentos, e até mesmo com a pintura, né? E ele envolvia suas artes em torno de, de sua, do seu lado espiritual. Do seu lado espiritual. O que me fez me apegar a Luiz Gasparetto? Antes de eu falar do que me fez apegar a ele, não a ele, mas as palavras, né, dele, foi o lado em que ele proferia palavras que atingia o psicológico de quem o ouvia. Porque, queira ou não, tudo que ele falava, de alguma maneira, era para atingir a pessoa mentalmente, né? Às vezes não envolvia nem o espiritual da pessoa que ouvia. Muitas vezes era o psicológico, né? E o que me fez apegar a ele também é porque eu acho que às vezes falta amigos, às vezes falta companhia, namorado, o cônjuge, ou até mesmo religiosos que se aproximem da pessoa, não para falar somente do espírito, mas às vezes do psicológico da pessoa, que às vezes nem o espiritual resolve o problema do vazio existencial da pessoa, né? E o que me fez prestar atenção nas palavras do Gasparetto foi exatamente isso. Porque a gente não ouve realmente. E deveria ter uma matéria que nem português, matemática. Deveria ter uma matéria em que desenvolvesse a autoestima tanto de professores como dos alunos, né? Ou de todas as pessoas que rodeiam ali o ensinamento na escola, né? E isso não existe. E como eu disse antes, até mesmo a religião às vezes não abrange isso. E para falar a verdade, hoje em dia as igrejas não estão abrangendo nenhum lado espiritual. Hoje o que mais importa nas igrejas é o lado financeiro em certas igrejas, na maioria das igrejas. Às vezes uma igrejinha pequenininha que começa ali na esquina, no bairro ali, às vezes ela envolve mais o espiritual do que realmente esses grandes aglomerados de igreja. Igrejas como Universal, que, por exemplo, a Universal, a Mundial, aquela Deus e Amor, essas igrejas realmente grandes, elas não envolvem mais o lado espiritual, muito menos o psicológico. Hoje em dia virou um grande comércio, né? E o Gasparetto, um dia eu fui ligar a TV e vi aquela pessoa conversando como se estivesse conversando comigo, né? Porque, queira ou não, todo ser humano tem o seu vazio, existencial. E eu não sei se eu estava passando por isso na época, mas
Deixa eu ver aqui. Mas ele me atingiu, as palavras dele me atingiu de uma maneira tal que eu fui atrás de obter mais vídeos em que ele aparece, né? Aí descobri que tinha vários vídeos no YouTube, que ele trabalhava em rádio e foi de muita ajuda, principalmente para o meu psicológico na época. E eu recomendo para qualquer pessoa que esteja passando por um vazio, ou por um desânimo, ou por uma depressão, ou por uma baixa autoestima, eu convido a ouvi-lo, né? Porque a gente não vai ouvir isso de um professor, de um amigo, de mesmo de vizinhos, de pastores, muito menos de pastores, né? E às vezes muito menos até de colegas, mesmo porque às vezes quem está na sua frente é que mais precisa, né? E queira ou não, às vezes você querendo ajudar, em certos momentos você faz mais é atrapalhar, né? Por não ter o conhecimento de passar uma mensagem como o Gaspareto, que já é um profissional de muito tempo, que ele consegue, né? E, por exemplo, até o Gaspareto a gente viu na morte dele que ele tinha seus defeitos e tinha suas fraquezas, né? Um cara que aconselhava muito, muito bem e que tinha ótima mensagem de baixo de fazer com que a pessoa que ouvisse desenvolvesse uma autoestima. Ele mesmo tinha suas fraquezas e a fraqueza dele eu descobri até quando estava perto da morte dele que ele tinha o vício do cigarro, né? Que a morte dele teve a ver com essa fraqueza, né? Que ele teve câncer no pulmão e no final da vida ali, tinha até dificuldade de falar, né? Porque o câncer que ele tinha na garganta, eu nem lembro mais onde era, onde se situava o câncer dele. Mas ele tinha, no final da vida ali, uma deficiência já na fala, né? E por fim acabou falecendo por causa dessa fraqueza. Mas mesmo assim, ele com essa fraqueza, ele teve muitos e muitos pontos positivos e com certeza, assim como ele me ajudou, ele ajudou muitas e muitas outras pessoas, né? Tanto com seus livros, com os quadros, com os programas de TV, programas de rádio, né? Quem se identificava com ele, com o lado espiritual, ia por esse lado, buscava ele por esse lado. Eu gostava quando ele não envolvia a religião, mas envolvia o psicológico de desenvolver a autoestima. E eu gosto muito até hoje, 3 anos depois da sua morte, foi em 2018, se eu não estou enganado, acho que foi 3 de agosto de 2018, que ele veio a falecer, né? E ainda hoje eu me vejo, às vezes, procurando por antigos programas de rádio, antigas palestras deles, ou vídeos mesmo do programa, né? Que a gente encontra aí no YouTube. Tem muitos espalhados aí pelo YouTube. E às vezes a gente botando ali Gaspareto, mensagens
autoestima ou qualquer outra coisa, a gente encontra facilmente. E para falar a verdade, se eu pudesse falar para ele, eu agradeceria muito, né? E agradeço assim para os familiares deles, né? Porque a única forma de agradecer ele hoje é através da família, então eu agradeço muito. E então eu acho que esse vídeo eu acho que já explica muita coisa, né? Então eu acho que eu vou ficar por aqui. Beleza? Falou!